Go. All right, everybody. Good evening again. Thanks for participating in the Behavioral Economics of Global Affairs. Iago, Camille, Eduardo, Bruno, Crislaine, Clarice, Elane, Tamires, Vitor, Igor, Isaac, Girlene, Fábio, João, Marcos, Rafaela, Nathalie, Elaine, João, Pedro, Mônica, Sara, Gabriel e Ronald. It's very good to have you guys here, okay? And tonight, we watched a video about kind of this old story, right? Old fable, children's story. But I let you guys discuss for a few minutes about this story. And you guys had to discuss two questions. First, what is the nature of the problem? Okay. The second one, you think this is, outdated, not from today? Those things could still happen or not? Okay, so let me see what you guys have discussed, all right? Quem que gostaria de compartilhar aí um pouquinho do que foi discutido no grupo? Pode ser pelo chat, pode ser falando. Professor? Okay, go ahead. We was talking about something like a herd effect about the first question that you did. All right. And estávamos falando sobre um receio que as pessoas têm em relação a serem impactadas por umas pelas outras devido, talvez, seus currículos, seus títulos, seus cargos e não parecer menores frente uma à outra. Uhum. Então, nesse momento, às vezes, um problema pode estar surgindo em relação à gestão e as pessoas não querem admitir. Era o que mais ou menos a história pode ser usada como analogia, né? Então, essa falta de humildade, o medo de parecer errado, esse jogo de ego um pouco, pode acabar atrapalhando, né? E era isso que a gente visualizou inicialmente na primeira pergunta. Excelente. Eu e também sobre a vejo... segunda, a gente também reconhece que isso é possível acontecer hoje em dia também, claramente, em que pessoas enxergam problemas e não fazem, ninguém fala a ninguém, e o problema vai, a bola de neve que pode ser impossível de resolver algum dia. Exactly true. Yes. Esse tipo de problema... Pode falar, Isaac, diga lá. Concordo, professor, é mais ou menos o que eu iria falar. E só citando um exemplo, eu acredito que isso acontece muitas vezes na própria aula. Uhum. O professor está dando aula, não entendemos, ou pelo menos eu não vou usar o não entendemos. Eu vou dizer eu não entendi e tenho vergonha de perguntar e saio com a dúvida. Eu acho que se encaixaria um pouco também, né? Aí se ninguém está perguntando, aí eu perguntar, vai parecer que eu sei menos que os demais. Então, vamos deixar quieto, sai com a dúvida, esclarece com o colega. Precisamente. Muito Seria bom, mais ou menos por aí. Very good, very good. I like your explanation a lot, and I liked your example. Okay, anyone else would like to make any more comment about this? Alguém mais gostaria de comentar o que discutiram no grupo? Vamos lá, gente, vocês estão tímidos. Pode falar em português, não tem problema. Go ahead. Ok, so... A questão de também, às vezes, você ter que dar sua cara a tapa, né, para expressar algum tipo de opinião, alguma coisa, principalmente como foi falado aí, em meio de pessoas que, às vezes, a questão hierárquica é superior em qualquer esfera da vida, seja trabalho, seja na faculdade, como o Isaac falou. E sempre que você vai relacionado a dúvidas ou até expressar opinião, isso pode gerar um certo desconforto da sua parte, que às vezes se sente menos acuado em ficar calado mesmo e pronto. Excelente. Muito bom, Ronald. Eu estou vendo Sara e Mônica ainda para comentar. Pode falar, Sara. Justamente o que o nosso grupo estava comentando é que as pessoas
elas tendem a seguir o que o grupo está seguindo, né? Como até Igor falou, comportamento de manada, né? Do que expressar a sua própria opinião, que até muitas vezes pode até ser a mesma opinião das outras pessoas, mas como não tem essa comunicação, nada ocorre, nada acontece. Exatamente. Mônica, pode completar. Eu estou anotando aqui e vou apertar o Enter daqui a pouquinho no chat para tudo que vocês falaram. Foi isso mais ou menos que a gente discutiu no nosso grupo, e eu fiquei muito impressionada com o nível assim, de medo que a gente tem da vaidade e da falta de confiança na gente mesmo, porque era evidente que ninguém estava vendo nada, mas a gente, né, fica muito inseguro. E aquele menino, a criança que estava espontânea, que não devia nada a ninguém, estava livre dessas contaminações, então ele disse a verdade, que estava ali, nua e crua, né? Então, eu acho que passa muito por essa insegurança da gente, essa falta de confiança, de autoestima, não sei. Mas se a gente fosse mais convicto das ideias, aí a gente enfrentava e dizia o que era que estava vendo. Excelente, Mônica. Muito legal. Guys, I kind of tried to summarize here some of the words that you use. So we have vanity, ego. We have hierarchy. We have people just afraid, we have fear. Those things do happen in class. It is true, Isaki. Those things do happen in class all the time. Because, a professor or a teacher, it's like a boss. It's like someone who has authority, right? And we don't want to face authority, especially if we are just one. If everyone agrees, we don't want to be the only guy out there questioning stuff, right? But there is one word to express lots of what you guys just said, okay? And this word, you can use it in English and in Portuguese, and it's kind of the same. The word is conformity. Conformity ou conformidade. Conformidade. It turns out that we are very uncomfortable to have an opinion or to act differently from our group. It is very hard for us as human beings to be the one outsider, that thinks differently. We get uncomfortable, we feel afraid, we feel that maybe we are wrong, we question ourselves, okay? We think that there's got to be something wrong with me if I'm different, So those things are not from the 18th century. Those things happen today, at this very moment. And in this class, we are going to try and see the same things happening in huge corporate scandals. Okay. Everybody has heard about Lojas Americanas, right? It looks like it's all we talk about these days. Todo o jornal que você abre, toda página da internet que você olha, tem alguma coisa sobre as lojas americanas. So it turns out, it was like a huge, huge scandal. And it was a fraud, ok? Era uma fraude, uma enganação. Algumas pessoas espertas ganharam muito dinheiro e passaram a perna em outras. But the question that we want to pay attention here is not only conformity. We want to talk about people behaving in organizations. Now think about this for a while. Do you remember that in the story you had like the guards took
the guys, the tailors, the supposed tailors, to the chief of the guard. And then the chief of the guard took the tailors to the chamberlain. Then the chamberlain asked to talk with the prime minister and lead the tailors over there. And then the prime minister went all the way to the king and the emperor and said, you know, we got these guys here. You may be interested in this. So you see, there is this hierarchy, which we also have in companies today, right? Então, essa estrutura hierárquica, a maneira como a gente organiza as nossas empresas, as nossas universidades, até a nossa sala de aula, ela tem ainda uma semelhança com aquilo que a gente viu nessa historinha. We have authority, we have hierarchy, and we have this kind of fear that somehow we think that we should behave like everybody else. And if we don't, we may get in trouble. Clarice has written here, o vídeo não podia ser mais atual, professor. Criamos o medo de questionar e reagir à realidade. Poupamos energia com medo do presente, mas deixamos de prestar atenção no que isso pode acarretar no futuro. Yeah, this is true, Clarice. I mean, this happens like in a family sometimes, you know. There's always this person in the family who prefers not to discuss. I don't want trouble. I'm going to stay out. I don't want to participate in this discussion. It happens sometimes in organizations like a small company, and it does happen in huge companies. Now, let me go back to my question here. I don't want to talk only about conformity. Eu não quero falar apenas de conformidade. I want to talk about unethical behavior in organizations. Comportamento antiético em organizações. So before I start showing my slides here, let me just ask you this question and check out with you if you have the same feeling that I do, okay? Now, when you see a fraud as big as that in Lojas Americanas, do you think that everybody knew it or somebody knew it? Do you think that everyone there was unethical or some people was just afraid to, you know, blow the whistle? Do you guys know this expression? Blow the whistle? Soprar o apito? If you blow the whistle, it means, the whistle. If you blow the whistle, means você soprou o apito, é você fazer a denúncia. In some countries with good judicial systems, they have like laws protecting the whistleblower. So whistleblower, o soprador do apito, o denunciante. You guys have seen this in American films, right? Someone decides to go to the FBI and, you know, tell about a crime, and then this guy get like to a witness protection program. Aquela pessoa acaba ficando num programa de proteção às testemunhas. We don't have that thing in Brazil, right? We don't have this thing. We don't have protection to people who blow the whistle, right? Curiosamente, no Brasil a gente não tem leis de proteção à testemunha. A gente não tem um programa que vai pegar uma pessoa, tirá-la da sua cidade, levar para uma outra cidade, pagar tudo para ela começar a viver lá com outro nome, porque ela está correndo risco de vida porque fez uma denúncia. All right, so those things, we are talking about problems that do happen in organizations today. Not everyone is bad people, you know, not everyone is a bad person. In a company like Lojas Americanas, it is very likely that many people knew about it, but was afraid to come out and say, look,
There's something wrong going on here. So the point I'm trying to make, and I think I'm going to be, only by the end of this night, you guys will understand all I mean, is that we have bad people. Yes, no question about it. There are bad people out there. But many, many times, we have good people doing bad things. And then we have a problem. Because, maybe it is not entirely their fault. Então, algumas vezes, existe gente ruim, existe gente safada. Não vamos negar isso. Mas muitas vezes a gente tem pessoas boas fazendo coisa errada. E algumas vezes as pessoas são induzidas, são pressionadas, são conduzidas a participar ou a se calarem. All right, so come on, go ahead and tell me. This is interesting stuff, right? This is some of the most interesting discussions that we can have in a class like this, right? Okay, so let me show you a little bit here of my class notes, which, by the way, are already available in our Google Classroom, okay? If you go there, you're going to find them. So let me just go over here. All right, let's see. Okay, you guys can see this green screen saying the behavior economics of global affairs. Can you guys see it fine? Sim, sim. All right, thanks. Okay, guys, so here it comes. Here it comes. We have discussed already garbage can organizations. This was the last discussion we had before Christmas, okay? Lá atrás a gente falou sobre o modelo lata de lixo. That situation, that condition in an organization where people don't always participate, we have disagreement about how to do stuff, and people's preferences change all the time. Okay, so this makes like organizations work in very awkward ways sometimes, okay? So that was the discussion that we had. Now we have two more topics on this big area called organizational behavior. So we are going to be talking about sustainable business, not tonight. And tonight, we are going to be talking about unethical decision-making in organizations. O comportamento, a decisão antiética dentro das organizações, all right? So those are like the three topics that we want to discuss. How behavior economics can help us understand those things, all right? Como é que a economia comportamental pode nos ajudar a entender essas coisas? By the way, if you at home, if you want to watch that video again, you just need to go to this class notes and click here, okay? Can you see down here? We have the electronic address for this video, and you can watch it over and over if you want. But let me tell you a few things about this. This fable was published in 1837. But it's not outdated, right? You guys agree with me. This thing is going on tonight in a classroom like this, in companies, in the government. Então, esse tipo de problema, ele está presente hoje numa sala de aula, numa pequena empresa, ou numa universidade, no governo. The second question we could ask is, what aspects of individual behavior help explaining this story? Então, a gente falou aqui, a gente falou de vaidade, a gente falou de medo, a gente falou de falta de convicção, a gente falou de hierarquia, a gente falou de vários desses aspectos de comportamento individual. What about the organization, the rules and practice in the court?
How people's behavior were affected by. Então, como é que, com relação, né, ao comportamento das pessoas, como que os comportamentos foram afetados por aquelas práticas na corte, por aquela maneira de fazer as coisas na corte. Você tem o rei só fala com o primeiro-ministro, para mandar alguma mensagem para o primeiro-ministro tem que passar pelo o camareiro, e assim vai. All right, so this story is much more deeper and it's much more complex than sometimes we think. Let me give you some examples of how interesting this thing is. First, in any company today, we have many, many times excessive trust on routines. We always did this form. Don't come claiming that it should be different. Na grande maioria das organizações, existe rotina, existe processo. Se você começar a questionar, as pessoas falam assim, lá vem aquele chato de novo, deixa a gente fazer nosso trabalho. Nobody wants to be criticizing the work all the time. So we just trust that that's the right way of doing things. The second thing, there's group pressure, pressão dos grupos, pressão dos pares, dos nossos colegas. If we ask too many questions, oh, by the way, Isaac, what happens if you ask too many questions in a classroom? Hein, Isaac? O que acontece se você fizer pergunta demais, uma atrás da outra, dentro da sala de aula? Professor, como falamos, aí dá impressão, porque até por conta, eu acho que da hierarquia mesmo, né? Quando você começa a fazer perguntas, todo mundo calado, então se supõe que está todo mundo entendendo. E só você perguntando, né? Fazendo perguntas reiteradas vezes. Às vezes é a dúvida de todos. Mas aí você termina se expondo. E às vezes a gente não se acha confortável fazer esse tipo de coisa. Prefere levar a dúvida e esclarecer com um colega posteriormente. Infelizmente, isso acontece. Exato. E se você fizer pergunta demais, vai acontecer uma das duas coisas. Ou o professor vai te dar uma bronca, vai falar assim, ô Isaac, fica na sua aí, peraí, deixa eu terminar essa parte aqui, porque senão eu não consigo terminar. Essa é uma das coisas. A segunda coisa, se o professor não fizer isso, sabe o que acontece? Os seus colegas começam a virar da cadeira deles, olhar para você e falar assim, ô, peraí, cara, deixa a gente continuar a aula aí. So we can see group pressure and we can see the power of hierarchy even in a classroom. So this thing, it's very, very common in organizations, in any organization. If you talk like, a restaurant, you have something like this. If you talk like lojas americanas, obviously, if you talk like, I don't know, Vale do Rio Doce, Petrobras, you have these things all the time. So we are talking about a real problem. This is like how people behave in organizations. And we have to understand that this is not a children's story. This is an adult problem, okay? Check this out here. Go ahead. Professor, agora esse problema das lojas americanas, que hoje está muito em evidência, qual a leitura que poderíamos fazer disso? Foi um excesso de confiança nos CEOs, nos diretores que estavam lá, ou faltou uma auditoria séria e esse problema ele foi se acumulando ao longo dos anos? Essa pergunta que você está fazendo agora, nós vamos tentar responder no final da aula de hoje. Porque eu quero que vocês vejam todos os elementos dessa história, tá? Tem vários aspectos que ajudam a explicar o que aconteceu
naquele escândalo e em outros escândalos, tá? Ok. Então, eu vou dar mais elementos para a gente ter uma visão completa de tudo que pode ter ajudado, contribuído para aquele problema, tá certo? Ok. All right, so we have excessive trust on routines. We have group pressure. Let me go ahead and write down here. We have excessive trust on routines. We have group pressure. We have the embarrassment. People feel uncomfortable to be raising questions or to raising doubt about how ethically some procedures are. É muito difícil você poder falar assim, ó, peraí, será que esse comportamento nosso é ético? Imagine that you work in a meat processing facility. Imagine que você trabalha numa fábrica de processamento de carne. You can see how animals suffer before they are killed. Do you think you can ask your boss, hey, isn't there a different way to kill these animals so they don't suffer that much? Imagine que você trabalhando numa fábrica de processamento de carne, você falasse assim para o seu chefe, vem cá, será que não tem um jeito de matar esses animais com menos violência, para eles não sofrerem tanto na hora de morrer? If you ask that question, there's a good chance you're going to get kicked off. You're going to be kicked out of the company. Tem uma boa chance de você ser expulso, ser demitido na hora. All right. There is also the problem of arrogance. You know, people think that they are better than anyone else. They see what no one else is seeing. There is the problem of ego, o ego, a vaidade. The social disapproval of stupidity. Então, as pessoas têm muito medo de serem consideradas coletivamente incompetentes. Né? A gente tem medo de parecer incompetente, a gente é capaz de fingir que entendeu a matéria da sala de aula para que os nossos colegas não saibam que a gente está com dificuldade. And obviously, there is also incompetence. A gente também tem aqui e ali o problema da incompetência. Now, I want to emphasize this aspect here. We call narrow framing. Enquadramento restrito. Think about this for a while, guys. This is saying that people have limited perception of the world and sometimes they have misleading interpretation of facts. Então, com o enquadramento restrito, as pessoas não conseguem entender todo o processo. Então, imagine que você trabalhasse numa empresa, numa organização, que sua função lá era fazer manutenção de armas de fogo. Aí todo dia você limpa a arma, faz teste para ver se a pistola está funcionando e tal. Você pode não saber que aquela empresa, o principal negócio dela é um grupo de extermínio, ela mata a gente. Aí você fala assim, não, mas meu trabalho aqui é só limpar a arma. I'm doing nothing wrong. I'm just cleaning the guns. If these guys are using the guns to kill someone, I have nothing to do with that. Now, okay, this is an extreme case, right? I think I'm like exaggerating here. Eu estava pensando nisso mesmo, professor. You guys got the point, right? Vocês entenderam do que a gente está falando? No ambiente de trabalho, as funções são quebradas, são repartidas, de modo que muitas vezes uma pessoa que desempenha uma função não entende como que o todo está organizado. E se entendesse, talvez ela falasse, não, eu não quero participar de uma empresa como essa. Go ahead, Fábio. Valeu, professor. Uhum. Eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, que faz muito tempo que eu li esse livro, que era justamente sobre o julgamento de Nuremberg. Uhum. Que era justamente a escritora do livro, acho que foi a é difícil o nome dela, Handy, não lembro agora exatamente o nome dela. Uhum. Ela falou, eu sei de quem você está falando. Você sabe, né, que ela falou. Estou tentando lembrar o nome dela, mas não vem à cabeça agora.
Aí ela foi para ver quem era a pessoa que executava todas as ordens de matar os judeus naquela época. Ela queria ver quem era a pessoa, porque era justamente era uma das, ela fugiu, né, da Alemanha justamente para não ser pego pela Gestapo, né? Aí, quando ela foi ver quem era a pessoa, era simplesmente um burocrata que não sabia o final de um todo. Ele simplesmente assinava papéis que emitiam ordens. E aí ela meio que sente pena dele, entendeu? Porque ele não sabia o que ele estava fazendo no fundo, entendeu? E de alguma forma, as organizações hoje, elas também contam com isso, cara. Elas contam com esse mesmo tipo de segmentação das funções, de modo que uma pessoa não entende que, embora o papel dela seja aparentemente inofensivo, ela está numa organização que faz mal, que tem um efeito nocivo para a sociedade. Go ahead, Mônica. Mônica, pode falar. Seu microfone está fechado. Isso acontece com as especialidades médicas, né? Que você sabe tanto as partes e esquece do todo. Yes. Então, muito ruim isso. I don't think that in medical services it is more like a matter of incompetence and not a matter of ethical behavior. But still, yes, we are saying that segmenting knowledge and segmenting the task will give you like the sensation that nobody cares, right? When we are in a hospital, we have this clear sensation that nobody cares. You know, one person comes into your room and takes some blood, and you say, I don't feel so great. And the person said, oh, stay here, shut up, the doctor will be here soon. So she leaves. And then comes another person, start cleaning the room, and you say, could you ask for the doctor, please? And the person said, oh, I'm just cleaning the room. And then here comes the doctor and said, all right, no, you're going to wait for the exams. I can't do anything for you. Oh, but I don't feel so great right now. Oh, don't worry, just lie down there and I'll be back in a few minutes. So you have the sensation that nobody cares. Every single person is doing only part of the job. And it looks like no one is responsible for you. Don't you feel like that? Quem já esteve num hospital sabe do que eu estou falando. A gente tem essa sensação de que não tem ninguém realmente cuidando, não. Cada hora entra uma pessoa, faz um procedimento e fala, esse é o meu está pronto, eu vou me embora. All right, so we are talking about real problems, okay? We are talking about real problems in organizations today, of this moment. We are going to have to improve organizations in order to deal with problems like this. All right. We also have fear. We have, obviously, in many companies, people have fear to question a boss or to question a colleague. And we're going to talk a little bit about this concept here, strong contexts. I'll hold on to this thing, and I'm going to be talking about this thing in just a few minutes, okay? We also have poor, which means authoritarian leadership. Então, a liderança pobre, liderança autoritária, liderança violenta, agressiva. Aí o empregado, o servidor, o colaborador, não tem coragem de falar. Ele tem que obedecer ordens, senão o chefe dá uma bronca. And we also have people who are smart enough to take advantage of all these things. So what we are seeing is that this story here is a fantastic story. It is full of details, and many of them are very, very important factors in today's problems, in today's scandals, in huge fraud and scandals that we see in our time. So let me take a step back here and talk about some
concepts, okay? So let's have a look at these 3 essential concepts. The first one I'm going to talk about is this one here in the middle, strong contexts. If we were to translate this into Portuguese, would be contextos fortes. Contextos fortes. All right, so let's have a look at this. Those are contexts that can overpower reason, que se sobrepõe à razão, aos valores e às boas intenções. People look at you and say, this is not time to discuss ethics. This is not time to tell you how you feel. You just do your job and shut up. It goes like this many, many times. So some people cannot quit their job. They need the money. And they say, well, if they told me to do that, I'm just going to proceed, go ahead and do it. Okay? So strong contexts, contextos fortes, they can overpower reason, values, and good intentions. If you look at them from outside, they may seem completely irrational. But many times, people who are there in the day-to-day basis, they think it's normal. They think it's just business as always. Então, certos contextos fortes, lá dentro, eles parecem naturais, dentro da organização. Se alguém olha de fora, fala assim, isso está errado, você não deveria participar. Não, procura um outro emprego, você não pode ficar num lugar como esse. Mas se você está imerso ali dentro, você pensa assim, ah, não, é o jeito que a gente faz as coisas aqui na nossa organização. All right, so there are 3 types of strong context. You have those who arise from situation. So depending on a moment, you know, like it's the end of the month, we have to finish those calculations. We have to deliver this result. It's not time to argue. Go ahead and do it. Ok? Então, tem os contextos fortes que são, digamos, situacionais, depende de uma situação específica. Sometimes we have time pressure. You have to finish at a moment specific. Sometimes you have peer pressure, like every one of your colleagues pressing you to do whatever is required. The second kind is the one we call organizational context. So sometimes the way the company works is like, oh, this job, you are only gonna clean the gun. This was organized like you were hired to clean the gun. Don't ask questions. Você foi contratado para limpar a arma. Não comece a perguntar o que a gente vai fazer com essa arma. So the organization, the jobs are defined in certain way that you cannot argue, that you cannot question. Okay? So those are strong contexts from an organizational context. And finally, you can have like institutional contexts in which people have done that for a long time. They have selected only employees that agree with the way things are done, and they have kicked out so many people who disagree. You end up with a group that is like uniform. Everyone here thinks like this. So then it becomes like an institutional strong context. If someone joins the company and disagrees with that, this person will be kicked out like in a minute. He's not going to work for a whole week. He's going to be kicked out immediately. All right? Okay, so this is a very important concept because I'm very unfortunately, I need to tell you, it's my job to tell you that in your life, you're going to face this. There's no escape.
we all working in organizations, we are going to deal at some point with strong contexts. And then we're going to have to choose if we want to risk our jobs and ask questions, raise the hand, or if we're just going to shut up and keep doing whatever everybody's doing. Okay? This thing will happen to anyone who works in an organization these days. A gente tem que fazer uma escolha. A gente vai ter momentos que a gente vai ter que se calar, tem momentos que a gente não vai conseguir se calar e a gente vai ter que falar. Mas esse tipo de situação, lamento dizer, todos nós vamos encontrar. É muito comum de acontecer nas organizações nos dias de hoje. We better be prepared to identify those situations and to think like from a more mature way. If you have taken this class and you face such strong context, you're going to remember our class. Se você discutiu isso na sala de aula aqui e você se deparar com uma situação como essa lá na sua empresa, você vai falar, entendi. Realmente aqui está acontecendo assim, assim, assado. Now, I can, in a more informed way, I can decide if I'm going to participate or if I'm going to blow the whistle. I'm going to raise my hand and say, I'm sorry, but you guys have to explain to me why do you think this is right? Alguma hora vocês vão ter a situação de ter que levantar a mão e falar assim, sinto muito, mas alguém vai ter que me explicar por que esse negócio faz sentido, porque para mim não está fazendo. All right, so watch out for those. The second concept I wanted to talk about is ethical blindness. So let's have a look at this. Ethical blindness. In Portuguese would be cegueira ética. Cegueira ética? Okay, so let's check what this is. It's a temporary inability to see the ethical aspects of a decision, many times due to strong contexts. Então, temporariamente, você pode não perceber aspectos éticos de uma decisão ou de uma situação, principalmente se você estiver imerso num contexto forte. All right. People, if that is true, you understand that people sometimes deviate from their own values. As pessoas fazem coisas que depois, se confrontadas, elas mesmas vão reconhecer que estava errada. It's context bounded, então elas vão fazer aquilo só naquele contexto, mas não vão fazer aquilo em outro lugar. And many times it is unconscious. Então, algumas vezes, as pessoas fazem coisas erradas de forma, digamos assim, não vou dizer inconsciente, mas apenas parcialmente consciente. All right, so ethical blindness. You make a decision and for some reason you cannot see the moral consequences of that decision. Later on, if people show you the consequences, you may say, oh God, I'm sorry, I made a mistake, I shouldn't have done that. But at the moment that you do, you're gonna just feel like it's a job as usual, as always, okay? Is this thing make sense? Esses dois conceitos estão fazendo sentido para vocês, pessoal? Please raise your hand if you can understand these two concepts or if I should go back. Please raise your hand. I'm sorry. Please raise your hand if you did understand. Ok, Rafaela, Henrique, Iago, Vitor, Clarice, Isaac, Pedro. Okay, guys. All right, we are talking about strong context here. So if you have a question, don't hesitate to ask. Nós estamos falando dessa questão aqui. Se você tiver uma pergunta, não vai hesitar, não vai se calar. Faça a sua pergunta. Esse não é um contexto forte.
All right. The last one that we have discussed before, but I want to emphasize it again here, is this idea of narrow framing, que é um enquadramento limitado. É como você olhar a questão apenas por uma parte dos aspectos. So those are mental structures that we use to construct reality. They highlight some aspects of the decision and make others obscure. Então, quando alguém when someone bribes a policeman, let's suppose that I was driving and I had some beers tonight. And then the policeman stops my car and he asks me, "Did you drink tonight?" And I say, "No." Now, after checking, he realizes that I did drink. So I then offer him some money. Então, suponha que eu dirigi depois de ter bebido, o guarda me parou, perguntou se eu tinha bebido, eu falei que não, mas depois ele fez o teste e viu que eu tinha bebido. Aí eu fui lá e dei um dinheiro para ele, e ele me deixou embora. Okay, so when I come home, my wife will ask me, "So, what took you so long?" And I said, "Oh, this policeman stopped me and I had to give him some money." And then let's say that my wife asked me, "Don't you think this is wrong?" And then I say, "Yeah, but I mean, I didn't drink that much. I was not putting anyone in danger. I was not driving carelessly. Eu não bebi demais, eu não estava dirigindo agressivamente, eu não estava pondo ninguém em risco, tinha quase ninguém na rua." So you see, I will select from reality only the aspects that make this problem smaller, and I will erase all the other. This is narrow framing. When you select, when you avoid understanding the whole picture. So the name of what I just described to you is corruption. Corruption is a huge, huge society problem in Brazil. When I give money to the policeman, it is not a small part. It is not like, "Oh, yeah, no problem." It is a big deal. And somehow, many of us do just that, right? Okay, so narrow framing, when you only see a few aspects of the problem and you ignore the rest of them, okay? Oh, by the way, I'm not going to explain all of those here, but let me just tell you that in this class, we have discussed cognitive bias, right? Remember when we discussed cognitive bias, we talked about present bias, we talked about planning fallacy. Então, lá atrás, a gente falou sobre os vieses cognitivos, que são pessoais. But in psychology, we also have social biases, okay? So those are bias that will arise in our group behavior, okay? Então, tem alguns desses vieses que são sociais e não pessoais. Let me give you a few examples here. This one is good. Repeat something long enough and that will become true. Repita uma mentira 1 milhão de vezes e ela vira verdade. Well, these things happen, unfortunately. Bandwagon effect, o efeito manada que a gente falou lá atrás. The tendency to do or believe things because many other people do the same. A tendência de acreditar ou de fazer as coisas simplesmente porque as outras pessoas estão fazendo também. I like this one here. Check this one here. Courtesy bias. The tendency to give an opinion that is more socially correct than one's true opinion, so as to avoid offending anyone. Então, é aquele politicamente correto.
A gente tem uma opinião, às vezes, negativa de uma coisa, mas a gente fala assim, não, isso faz parte. E porque a gente não quer entrar em discussão, não quer brigar com ninguém. So, all of those are social bias, just like the one we have discussed tonight, conformity. We have talked a lot about conformity in the Emperor's New Clothes, that fable, right? Naquela fábula das roupas do imperador. Okay, guys, it's 9:36. I'm going to stop here, but let me tell you that I'm going to record this session for you for Friday, and I'm going to talk to you about a scandal about a car who used to explode with people in it. So this company here, everybody has heard about, right? Todo mundo já ouviu falar dessa companhia que produz automóveis. Até outro dia ela estava no Brasil, chama-se Ford. Pois bem, ela tinha um automóvel chamado Ford Pinto. Obviamente, lá nos Estados Unidos, a expressão Pinto não tem a mesma conotação que tem aqui no Brasil. Aqui está falando só de um little chicken, de um galinho pequeno, de uma ave. I'm going to record this session for you for Friday, and I'm going to tell you about this story about this huge scandal which happened in the United States over the 70s. Nos anos 70, esse foi um dos maiores escândalos corporativos. Eu vou gravar essa mensagem para você. But before we close this class, let's go back to Isaac's question. So what was exactly Isaac's question? He was saying, Luiz, what was going on in Lojas Americanas? Okay, we don't know exactly, okay, Isaac? There is an investigation going on. We don't know exactly what went on. But I can tell you that some things happened. First, not everybody knew about the problem. A grande maioria das pessoas que trabalham nas lojas americanas não sabiam do que estava acontecendo. Second, some people knew it and decided to hide. Algumas pessoas sabiam e decidiram esconder. Third, some people knew about it and decided to silence. Muitas pessoas souberam e se calaram. Fourth, some people was hired to write down saying that there was no problem. To write down some kind of note, some kind of analysis saying there is no problem. Então, empresas de auditoria estiveram lá, analisaram aquelas contas e escreveram que não tinha problema nenhum. These guys will have to respond. These guys they will be liable for that. Okay? So it's not only the main accountant in the firm who is going to be answering for this. You're going to go all the way to the top, to directors, some possibly even to the president, and those auditing those numbers, these guys will have to respond to. Of course, they will always be able to say, the truth was hidden from me. But if that is true, then we, other companies, may ask, should I ask these guys? Should I hire those guys? What's the value of their services, right? Então, se uma empresa de auditoria foi lá, se ela sabia e não falou nada, ela cometeu crime. Ela é cúmplice. Se ela não sabia, talvez ela não seja competente. Por que eu preciso contratar uma empresa que
deixa passar batido um escândalo desse tamanho, de 20 bilhões. Now, just to add a little bit more of this discussion, then I will hear you guys. Isaac, there is one point that very few people are talking about. The banks who gave the money to this company, they knew. Os bancos que realizaram a operação, que foi classificada na empresa de uma maneira fraudulenta, os bancos que realizaram essa operação, eles eram capazes de ver no balanço que aquela operação não tinha sido registrada de maneira correta, porque é um número muito grande. And these guys cannot claim that they didn't know. They have to ask for the balance, they have to check the numbers, and they approve the operations. So the banks knew. The question is, maybe our judicial system will not go all the way to charge the banks. A pergunta é se o nosso sistema jurídico, judicial, vai atrás dos bancos, porque a gente sabe que são pessoas muito poderosas. All right, questions, comments, complaints? Who would like to participate in this discussion with me and Isaac? About lojas americanas. Go ahead, Vitor. Professor, ao longo da aula, né, o senhor abordou bastante as questões sobre estrutura, de hierarquia e tal. Eu acho que as estruturas, elas não foram o problema em si, porque elas são necessárias para se organizar todo o trâmite das coisas. Precisa de alguém que mande, alguém que obedeça, né? Uhum. Eu acho que vem realmente da questão humana, assim, do desempenho humano, da formação cultural, das convicções. E acho que antes dos números, antes dos papéis, antes das decisões estratégicas, né, tem que ter essa questão humana, a formação cultural, a formação moral de cada um. Isso é inevitável o impacto que isso causa nas gestões. Uhum. Pois é, cara, mas eu entendo sua preocupação e eu concordo com você, Vitor, mas o que acontece é que, às vezes, dentro de uma companhia, dentro de uma organização, você vê que para prosperar, para ascender, você precisa se calar. Sim, exato. Eu vivenciei isso como profissional já. Por favor, não dê nomes nem de companhias, nem de pessoas. Sim. Mas eu já me senti nesse tipo de situação em que eu tinha que ficar ali para não perder meu trampo, cara. Senão... Yeah. I mean, it's not only that bad. I mean, sometimes you just have to say nothing. But sometimes you are forced to participate. If you want to go up, if you want to ascend, if you want to become a leader, get more money, travel abroad, have success, sometimes you will only do that if you participate in things that you disagree with, right? So it's a sad story that sometimes organizations, they corrupt people. As pessoas podem entrar nas organizações muitas vezes honestas e chegam lá dentro, elas são corrompidas pela organização. Elas são compradas, são convencidas de que é normal, elas entram, ficam imersas naquela cultura, acham que ali dentro é assim mesmo. In this study case that we are going to talk about, the Ford Pinto, that scandal, we're also going to be talking about us versus them, nós contra eles. Quando tem uma concorrência muito forte, se tiver num setor que duas empresas estão disputando palmo a palmo no mercado, essa pressão também pode fazer com que as pessoas se calem diante de comportamento antiético. Yeah, but anyway, go ahead, Isaac. Hoje, professor, realmente é uma cifra astronômica, né? Mais de 20 bilhões. Só que isso aí, eu acho que somado a mais de 30 anos. Será que se tivesse uma auditoria regular, é a coisa mais simples que faz dentro de uma empresa?
um inventário, por exemplo. Se você fizesse uma conciliação do que você tem lá fisicamente com o que tem sistemicamente, será que não tinha atenuado, minimizado esse impacto? Porque tudo, obviamente, ele vai terminar lá na consolidação das contas, né? É. Mas isso aí foi produto que entrou, que foi de alguma forma desviado, ou produto que não foi comprado e efetivamente não entrou. Se tivesse algum tipo de controle, eu acho que eu diria nem severo, né? Eu diria que realmente um controle, né? Um controle bem feito. É. Pessoas sérias teria minimizado aí esse impacto. É verdade, é verdade. Agora, sim, geralmente o que a gente espera é que a empresa de auditoria vai fiscalizar o comportamento da contabilidade. E as empresas de consultoria, de auditoria, elas estão alegando assim, não, eu não tenho como conferir a palavra do contador. Eu só tenho como conferir se o que ele está dizendo é consistente com os números do que está dizendo aqui, mas é ele quem assinou o balanço. Ora, se esse é o caso, você tem que se perguntar para que serve uma auditoria. Se estiver acontecendo uma fraude, a auditoria não serve, a auditoria está dando chancela. Ela está concordando, está passando, inclusive está passando um recibo, está falando, ó, pode investir nas lojas americanas que aqui está tudo certinho. Então, eu acho que a questão é uma regulação do tipo de trabalho que as auditorias prestam. E elas não estão fazendo um trabalho bem feito. A mesma coisa aconteceu lá no escândalo da crise financeira internacional. O Lehman Brothers, né, que é aquele banco grande que quebrou e tal, dias antes dele ser considerado falido, ele tinha recebido classificação de risco AAA, a classificação de risco mais alta, mais garantido possível o investimento, por uma das maiores empresas de auditoria do planeta. So, the point is, these guys are not doing any good. Essas auditorias não estão fazendo o serviço que presta. And they are very big, and we still trust them. Go ahead, Fábio. Professor, um livro que fala sobre a crise de 2008, o senhor poderia indicar? Eu posso. Eu não tenho aqui de cabeça agora, posso certo. colocar lá no grupo para vocês. Tem um filme muito bom. Aí, Um filme que assisti explica umas bem 30 direitinho o que vezes, eu amo acontece esse passo a filme. passo. Posso colocar. Pois é, vocês já sabem, né? Mas você queria ver um livro, né? Pronto, eu vou colocar algumas possibilidades. Para poder Pessoal, dar uma lida melhor, entendeu? Perfeito. All right, guys, it's 9:50. I have to let you guys go, so I'm going to stop recording here. I'm going to still be around if someone has any other questions, but